criticada a postura adotada pelos parlamentares na votação do processo de impeachment da presidente da República, reacendeu o debate sobre a importância da reforma política para evitar retrocessos e garantir o aperfeiçoamento da democracia. Este assunto foi debatido no projeto Roda Filosófica do Momento Cultural do TCE, Rio de Janeiro, durante a palestra Modernidade Política. E é sobre isso que eu converso com Mônica Chateaubriand, curadora do Momento Cultural do TCE Rio de Janeiro, e o palestrante Pablo Azevedo, doutor em Filosofia pela UFRJ. Mônica, eu vou começar com você. Por que a escolha deste tema, Modernidade Política? Isso foi demanda do nosso público também, né? Interesse do público em falar sobre esse tema, e nós já vínhamos falando de filosofia e acabou que as pessoas pediram para a gente tratar desse tema que é tão atual, né? A questão política, o momento político que nós estamos vivendo no país, né? E esse nosso espaço é exatamente um espaço de debate, onde nós colocamos, dialogamos sobre as questões da atualidade também, né, desse momento político que nós estamos vivendo no Brasil. E a modernidade, em termos gerais, a modernidade, ela fala sobre, ela trata da quebra, da quebra das tradições, né, dessas tradições que nós carregamos há tanto tempo, né, tradições muitas vezes benéficas, satisfatórias, e outras vezes não tão satisfatórias e prejudiciais ao amadurecimento do nosso processo político. Então, são duas questões que nós consideramos bastante importantes, né, Pablo? Você... Sem dúvida. Falar sobre a modernidade política hoje acaba trazendo uma dimensão para o público de certos conceitos, certas palavras ou noções que são muito usadas pelos veículos de mídia hoje em dia e que, por a gente não ter uma proximidade cultural propriamente com a filosofia, ela não é ensinada no ensino médio, a gente não tem um contato propriamente com a disciplina filosófica antes da universidade, acaba faltando para a gente uma capacidade de compreender um certo vocabulário político, as posições políticas clássicas, as tradições políticas, por muitas vezes se faz confusão com isso, e nesse momento de polarização política é muito importante a gente depurar esses discursos de uma maneira que as pessoas consigam compreender o que está em questão, o que está sendo debatido, de uma maneira mais complexa mesmo, e não ficar se resumindo apenas... se apropriar de uma maneira bastante inadequada dos discursos que são veiculados pela mídia ultimamente. Agora, Pablo, as grandes revoluções aí do século XVIII e XIX influenciaram de alguma forma o pensamento político moderno? Sem dúvida, porque tanto as revoluções inaugurais, né, como a francesa e a americana, e depois o ciclo revolucionário que teve entre 1830 e 1871 na Europa, eles acabaram incorporando uma série de ideias filosófico-políticas já discutidas nos séculos anteriores, fundamentalmente no século XVIII e no século XIX, pelos iluministas e pelo pensamento pós-iluminista, né? E, fundamentalmente, boa parte do alicerce sobre o qual nós montamos os nossos regimes representativos, o próprio modelo de representatividade, ele é muito baseado nessas tradições filosóficas. Como você define o sistema político brasileiro? A gente pode dizer que as estruturas antigas, elas impedem, de certa forma, o avanço da democracia no Brasil? Com relação ao sistema político propriamente, eu acho que o Brasil conheceu bastantes avanços nos últimos anos e que o Brasil vem se modernizando desde os anos 40, na era Vargas, o sistema administrativo, e a gente teve evoluções significativas também na nossa representatividade política. Contudo, o que eu acho que atrapalha mais propriamente as discussões e a nossa compreensão do âmbito político é a cultura política do brasileiro. Como? Por quê? Dá um exemplo. Nós temos certos valores, por exemplo, que nos impedem de ver a política de uma maneira moderna ou a própria representatividade. Por exemplo, dentro da cultura política brasileira há uma tendência de perceber de uma maneira bastante salvacionista os políticos que se apresentam no espaço público. A gente sempre está em busca de um messias, de alguém que vai salvar a nação, de um herói, de alguém que vai conduzir a nação para o futuro. Isso tem elementos bastante fortes, né? Salvador. As pessoas acreditam que possa existir um elemento catalisador que, agindo de uma maneira heróica, como um herói, possa nos salvar de todos esses males que estão acontecendo. E sem se conscientizar, sem saber, na realidade, que isso tudo é um processo que começa há muitos anos atrás e que faz parte também de uma cultura já estruturada.
já estabelecida, já estratificada. Né? Uhum. No âmbito político, em que aspectos você poderia dizer que o Brasil é moderno e em quais poderia afirmar que ele é atrasado? A modernização no país, ela começa na era Vargas, né? Você tem as leis trabalhistas, você tem a criação do Ministério da Cultura, né? Enfim, a partir daí começa a existir um processo de modernização, mas esse processo de modernização, ele não é constante nem linear, quer dizer, ele vai e volta, ele tem seus avanços e retrocessos. Houve um retrocesso entre as décadas de 60 e 80, agora, quer dizer, ele retoma, né? E você pergunta de que maneira ele poderia ser atrasado. A gente pode pensar em atraso no sentido dele conservar ainda características do coronelismo com uma outra roupagem, que seria o clientelismo, né? Essas características, essa herança, ela ainda permanece de alguma forma, digamos assim, para atenuar de alguma forma. Eu não gosto de generalizar, mas isso existe ainda. Quer dizer, é atrasado. Nesse ponto, o Brasil ainda está atrasado e necessita amadurecer mais. O poder expressivo da monarquia imperial e a submissão popular a este tipo de regime ainda exerce influência nas relações aí entre população e representantes? Não poderia dizer que o regime imperial aqui no Brasil foi tão forte quanto as pessoas imaginam, não. Contudo, de certo, uma série de estruturas arcaicas permaneceram dentro da política brasileira e sempre atrapalharam essa relação entre os representantes e os representados, né? Dá um exemplo dessas estruturas, só para o telespectador entender. Só não sei se você concorda, Pablo. Quer dizer, uma demonstração de que a monarquia não era tão forte no Brasil foi que a queda dela na abolição da escravatura, a monarquia cai. Uhum. Não é? De fato, a monarquia ela não era tão forte assim quanto a gente imagina, o Império, né? Na verdade, a própria queda do Império mostra a fragilidade dele. Uhum. Por uma questão de conflito com os escravocratas, você começa a ter uma posição contra o imperador e o imperador cai com facilidade. Contudo, estruturas como o coronelismo vão amadurecer justamente, vão se fortalecer, né, na República Velha, quando você tem um controle direto ali sobre os votos dos eleitores. Mas falar hoje em dia, propriamente, de coronelismo não é uma coisa tão rigorosa. Por quê? Porque muitas dessas relações do coronelismo da Primeira República foram desfeitas. O que a gente pode falar hoje, que atravessa propriamente todas as instituições políticas do Brasil, né, é o clientelismo. De uma maneira muito simples, o que é o clientelismo? É essa troca de favores entre políticos, essa relação de troca entre votos e cargos públicos e por aí vai. Essa troca de favores entre partidos políticos ou entre eleitor e os políticos constitui o que a gente chama de clientelismo, né? E essas relações ainda são muito fortes aqui no Brasil. Ainda tem muita coisa para avançar. Nesse sentido, sim. Tanto com relação a tentar regular o espaço político de uma tal maneira que a gente consiga impedir ao máximo as relações de clientelismo, como, ao mesmo tempo, tentar aumentar ao máximo a representatividade da população nas câmaras do poder. Ou seja, dentro dos quadros da representação do Estado. Perfeito. A gente ainda tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas agora vamos chamar um breve intervalo. Não saia daí, a gente volta já.